sobre o vídeo, depois quem quiser perguntar, o debate, né? Você fica no microfone? Hã? Eliane, você não quer ficar com isso? Não. Daqui a pouco eu vou fazer uma abordagem aqui, mas tá bom. Então tá bom. Você quer começar fazendo a abordagem, que ninguém se manifestou por enquanto? Na começa. Então, pessoal, bom dia. Semana passada nós assistimos uma oficina em Belo Horizonte, um vídeo muito parecido com esse. Né? Nós temos vários vídeos desses. Né? E esses vídeos vêm incomodar demais. Nós choramos ao assistir, a gente se emociona ao assistir. Né? Não tem quem não emociona ao assistir um vídeo desse. Né? O da semana passada foi o pessoal de Uji Protóxicos coloca o veneno e a morte no Vale do Paraíba. Né? E as famílias colocando como eles adoeceram pelo trabalho e quantos morreram pelo trabalho. Né? E hoje nós temos aqui a questão da migração, né? Porque o foco é a migração e as condições de trabalho dessas pessoas. Isso é um parêntese do problema, né? Que aí a gente tem que perceber e fazer reflexão de quão complexo é o mundo do trabalho e de quem é essa culpa. Eu acho que a gente tem que parar de procurar culpado, porque se a gente começar a pensar, a Beth diz o seguinte: a chance da gente pegar a mala e desistir é fácil. Né? O cenário é tão complexo e a gente se sente tão impotente para lidar com essas questões, que se não tiver clareza de algumas questões, a gente arruma a mala e vai embora. Né? E aí, a gente na diretoria de São Trabalhador, a nível de diretoria de Estado, a gente tem trabalhado muito de saber assim, e aí, o que fazer num cenário como esse? Né? Quem fazer o quê? Como mudar esse cenário? Essas pessoas de Minas que estavam falando, a gente teve pessoalmente para conhecê-los. Nós deslocamos e fomos lá de Minas, foi uma pesquisa da UFMG, foi a Jandira, à época, era coordenadora, né, e ela estuda muito. Ela fez uma pesquisa de doutorado dela aqui, sobre câncer, ela é mencionada ao trabalho, questão do agrotóxico, e foi feita a pesquisa na UFMG sobre a migração do norte de Minas para a cana. Tá? Esse pessoal de Salinas que está aí, são Salinas e Salinas que estão, eles saem do norte de Minas, nós fomos pessoalmente ver, para entender, né? O que a pesquisa diz, o retrato, mas a gente tem que ver. Né? E para pensar na diretriz do Estado, você tem que pelo menos chegar lá para saber assim, isso é verdade? Porque é até difícil achar que isso é verdade, mas isso não é verdade. Né? E lá o Senado, eles foram para o corte de cana, mas as mulheres vão para o corte do café. Os homens saem para o corte de cana no São Paulo e no Triângulo. E as mulheres vão para a região cortar café no sul de Minas. E as crianças ficam ou com a filha mais velha significa 13 anos de idade, ok? Ou com a tia que com boa vontade toma conta, só que eles voltam para o norte de Minas, porque o corte de cana ele é sazonal e o do café também. E nós fomos lá porque os gestores de lá vieram até a Secretaria de Estado de Saúde falar assim, o que a gente faz com esses trabalhadores que voltam do corte de cana de São Paulo, que gera riqueza lá, e do café, mas quem tem a responsabilidade de cuidar deles quando eles voltam adoecidos é do município, que é deste tamanho. E não consegue fazer diagnóstico relacionado à doença, relacionado ao trabalho, porque não tem apoio diagnóstico. Então, essa história começou quando o gestor foi nos procurar, e nós fomos lá, a pedido do secretário. Tá? E foi muito bom que a gente chegou lá, eu lembro que nós estamos no domingo daqui, dormimos em Diamantina, não é isso? E na segunda-feira cedo nós fomos, nós queríamos ver como é que era o cenário. Tá?
Tá? E quando nós chegamos num município desse tamanhozinho, na estrada que nós fomos, que só tem uma parada, você não vê nem boi porque não tem água para tomar, né? Principalmente para a gente, aí a gente, da estrada tinha 6 ônibus, ar-condicionado, bacana de turismo, esses ônibus estão indo, né? Minas tem um rol de pontos turísticos fantásticos, mas não era aquela direção que era o turista daquela região, tá? Nós chegamos às 9 horas da manhã nesse local e a praça estava cheia de jovem. Os rádios, gravadores, colchões, malas, violões, sanfonas, tá? E era 9 horas da manhã, tá? E aí nós tínhamos um cenário extremamente complexo. Tinha ali 3 salas próximo desse local e tinha os médicos chamados fazendo exame admissional dessas pessoas. Eles falaram que era exame admissional. Ele não demorava 2 minutos, ok? Mas eles faziam o exame admissional. E os ônibus saíram 1, 2, 3, 4 e saíram 6, tá? E a gente foi conversar com essas pessoas, né? Então é aquilo mesmo, eles têm que ir para lá. E nós temos um outro cenário complicado. A mecanização do corte de cana vai tirar o emprego deles, como ele fala ali. O que nós vamos fazer? Se a gente não cortar a cana, nós vamos morrer de fome, não é isso que ele fala? Mas a mecanização do corte de cana, até que eu saiba, é até 2015, né? Tem aí que não pode mais botar fogo em cana, né? Se não me engano, é até 2015, tá? Você sabe se é 16 ou é 15? Eu acho que é até 2015, tá? Que você não pode mais, é proibido botar fogo em cana e você vai ter que botar a colheita mecanizada, né? E aí está se tomando outras alternativas, por exemplo, está indo uma grande fábrica de sapato para o norte de Minas, não? Uma grande fábrica, não sei o que lá, porque senão morrer de fome mesmo, tá? Então, assim, diante de um cenário como esse, agora, esses trabalhadores do corte de cana, aí trazendo para a reflexão nossa da saúde, eles vão ter câncer de pele, tá claro, não tá? O risco que ele está exposto, está claro, eles vão ter câncer de pele, eles vão envelhecer cedo, né? São pessoas extremamente envelhecidas, eles vão ter acidente com material, com animais peçonhentos, eles vão ter câncer de pele, né? Eles vão ter ler, claro, e eles vão adoecer de não sei quantas coisas. E eu estou trazendo essa reflexão porque o que nós estamos trabalhando? Para não desistir, que nós não podemos desistir, porque a saúde tem a sua responsabilidade nesse papel. A gente está trabalhando no sentido assim, de quem é a responsabilidade, de quem fazer o quê? Se nós não fazermos essa pergunta, a gente desiste. Tá? A responsabilidade do governo é qual? É toda. Toda. Isso é cenário de poder, de modelo econômico. Ok. Do Ministério do Trabalho. Recentemente nós pegamos trabalho escravo de cortador de soja. E sabe onde foi? Em Manhumirim. Em Unai, está pertinho. Trabalho escravo. Sabe por que pegou o trabalho escravo? Porque teve um caso de meningite num alojamento. A vigilância sanitária teve que ir lá para interditar o alojamento e esse trabalhador foi porque era trabalhador. E que interditou o alojamento e que voltou no dia seguinte, o trabalhador tinha sumido. E que achou, entrou no ônibus que a empresa colocou, era clandestino e ninguém achou. Como tinha pessoas com meningite ali, e aí a responsabilidade do Estado, né? Acionou o Ministério da Saúde, todo mundo, e não achou o ônibus, que tinha que pegar contato. É isso? Nós tínhamos meningite. Claro. Posso fazer uma intervençãozinha que você está falando? Isso mostra, né, a dificuldade e a importância de se trabalhar de uma maneira conjunta as diferentes instâncias. Então, foi uma coisa que foi acionada pela área de saúde, chegou lá e descobriu um grave problema na área de trabalho. E a gente sabe as dificuldades que essas instâncias têm de fazer um trabalho conjunto, um trabalho com a universidade. Isso que você está falando é extremamente importante. Qual que é o nosso papel? Então, esse papel, que é complicado, ele também tem que ser dividido. Cada um tem o seu trabalho, né? Não dá para a gente fazer tudo. Então, eu sentia, por exemplo, que eu enquanto pesquisadora, os trabalhadores depois cobravam da gente, os sindicalistas, e aí, qual que é a resposta, como é que vai? E vai te envolvendo em algumas questões que, não que você não queira fazer, você não consegue, porque você tem outras atribuições. Então, eu acho que é importante esses espaços, né, esses eventos, para mostrar a responsabilidade de cada um, né? Tem a responsabilidade de cada um enquanto profissional,
que é sua atribuição fazer, e tem a responsabilidade de cada um enquanto cidadão, que é cobrar, né? Que é cobrar, porque nesse vídeo aí teve uma parte do meu depoimento que ele acabou não colocando, que eu coloquei assim, que de uma maneira a gente pode pensar em soluções a curto, médio e longo prazo. Né? A curto prazo tem várias coisas que podem ser feitas. Então, ali ele só menciona a questão do salário, que a mudança na forma de remuneração, porque você diminuiria a carga com aumento de salário, é lógico, não com diminuição de salário. Você pode pensar em atuação conjunta, né? O papel da universidade de fomentar pesquisas nessa área, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, né? Os fiscais fazer a sua parte, os sindicatos, né? Fazer a sua parte de cobrar, né? Quem mais? Os partidos políticos terem isso nas suas plataformas, né? Porque às vezes tem alguma coisa muito superficial só em época de eleição, né? Então, institucionalmente, tem coisas que dá para fazer de uma maneira, algumas coisas emergenciais e algumas coisas a médio prazo. Agora, a longo prazo, né? A médio e longo prazo, não tem como a gente não pensar numa reforma agrária, né? Nessa coisa de enfrentar esse problema fundiário no país, porque é o que ele fala, se você mecaniza aqui, como que fica, né? Eu fico sem emprego e o local da onde eu sou de origem não me dá questão, porque muitos desses trabalhadores, eles trabalham nessas condições para conseguir garantir a sua condição de pequeno produtor lá no Piauí, lá no Maranhão, né? Porque eles pegam essa renda, né, o que eles recebem de salário, para investir na sua propriedade. Então, se houver uma política maior, né, de desenvolvimento regional, etc., né, você pode amenizar isso, né? Mas, se a gente for levando essa pergunta adiante, né, de quem é a culpa, o que tem que se fazer, a gente vai ver que nos moldes de como a sociedade está estruturada, né, dentro dos limites do capitalismo, você não tem muita saída, né? Porque também a gente não deve pensar que que acabou a história, né? Que a gente não possa fazer uma sociedade que seja diferente dessa, né? Isso é uma coisa a ser pensada e que não é para desanimar, né? Mas qualquer um que queira ver algum tipo de mudança tem que pensar que o trabalho que está fazendo agora, né, é importante, mesmo que você não vá ver mudanças, né? Porque mudanças são coisas que a gente consegue a muito longo prazo, né? Mas que é importante. Então, dentro desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde, dentro desse contexto, né, enquanto governo de Minas, preocupado, envolvido e comprometido com o homem do campo, porque não tem que achar que o cara não tem que produzir, não, nós temos que comer. E o produtor rural não é nosso inimigo, não. A gente tem que buscar para saber que parceria fazer com ele, tá? Então, essa é a nossa discussão. Nós estamos aproximando da Secretaria de Agricultura, EMATER, PAMIG, pessoal da Agricultura Familiar, e juntos estamos traçando um objetivo comum. Porque não vamos colocar que o pessoal da agricultura é inimigo da saúde, não. Eu acho que o grande exercício é não desanimar, mas reconhecer que parceiro eu tenho, cada parceiro identificar o seu papel, o governo como um todo, um exemplo, pelo menos o nosso, está preocupado e comprometido com a área, pelo menos o que a gente pertence, que é o de Minas, é o que a gente percebe, com todos os complicadores, mas a gente aproximou do setor e falou assim, nós não somos inimigos da agricultura, não. Não adianta da saúde levantar a bandeira do não agrotóxico, nós não damos perna para isso. O que é que nós estamos trazendo para a discussão? É reconhecer que o problema é complexo, que ele é grave, que tem muita gente que tem que resolver e nos perguntar o que é que nos compete enquanto área da saúde. O que é que compete a cada um, além de identificar, reconhecer culpados, vamos assim dizer, eu acho que a palavra culpado não cabe aqui, mas de que responsabilidade é essa? Além de procurar responsabilidades de o que cada um pode fazer. E aí, por que a saúde tem que se encadear isso? Porque bate tudo na saúde. Tá? A consequência bate tudo na rede SUS.
Não tem como não até porque esse usuário é SUS. Então, enquanto SUS, o que é que nós estamos trabalhando enquanto saúde para pensar o que é possível fazer? Primeiro, qual é o papel? Primeiro, e nós estamos trabalhando incessantemente para que, pelo menos, as redes de atenção, em qualquer ponto de rede de atenção, ele reconheça esse usuário que está ali como trabalhador, porque ele não está sendo reconhecido como trabalhador. Então, quando ele chega com a queixa de dor muscular, a pessoa vai encaminhar ele para o ortopedista e vai dar um remédio para ele aliviar a dor, mas em nenhum momento pergunta, você faz o quê? Você trabalha fazendo o quê? E relacionar que o problema dele é relacionado ao corte de cana. Estou focando aqui que é a questão do vídeo. Então, que a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, através da diretoria e do Sereste Estadual tem trabalhado, e vai trabalhar incessantemente, é para sensibilizar, capacitar todo o ponto de rede de atenção de Minas para reconhecer o usuário como trabalhador e relacionar pelo menos que aquela queixa, aquela doença está relacionada ao trabalho. E tirar debaixo do tapete o problema. Porque se nós abrirmos os nossos bancos de dados de Barbacena, de Carandaí e de Alfredo Vasconcelos, ninguém adoece relacionado ao agrotóxico. E por que o gestor vai priorizar? Não é problema. Não é problema para o gestor, porque está debaixo do tapete. Então, nós precisamos primeiro da visibilidade ao problema. Eu só posso dar visibilidade ao problema se eu estiver falando que as pessoas estão morrendo e adoecendo pelo trabalho. Tá? E que os nossos profissionais estejam preparados para escutar o usuário enquanto trabalhador, tá? E poder orientar esse trabalhador. E a lógica da vigilância. O nosso foco é vigilância em saúde, um exemplo, população exposta a agrotóxicos. Né? Como fazer vigilância? Né? Como está reconhecendo que aquela intoxicação que está chegando lá, e o nosso banco mostrou que tem números com menos de 1 ano de idade. Nós temos um banco que mostra que tem várias pessoas intoxicadas, no banco oficial, tá? De menor de 1 ano de idade até 4 anos de idade. E nós assustamos com o nosso banco. Fomos no outro banco, que é o Cinetox, que é um banco apurado, tá? E ele mostrou o mesmo cenário. Então, isso é um cenário complexo, né? Porque a criança menor de 1 ano está intoxicada. E foi atendida. E quando levantou internação, pegou a CID-10 e separamos, as crianças estão internadas por isso também. Tá? Então, o cenário é complexo. Nós da saúde precisamos primeiro identificar o problema, pegar esses bancos de dados, buscar universidades, buscar parceiro, buscar associação, buscar o trabalhador, discutir com o trabalhador para discutir. Então, eu só queria dizer assim, que a gente aqui, pelo menos na secretaria, estão tentando focar no problema, reconhecer que ele existe, mas trazer para a saúde a responsabilidade dela. Entendeu? E nortear, porque senão a gente desiste e vai embora. E a gente não pode desistir, e a gente não pode ir embora, porque a gente é responsável por esse cenário que está aí. Assim, a gente queria só fazer essa reflexão, porque senão a gente sai daqui muito desanimado. A gente não pode desanimar. Mais alguém quer fazer pergunta, comentário? Acho que alguém escreveu primeiro, depois eu falo. Tudo bem, pessoal? Você tem relógio? Faltando 30 segundos, você me avisa. Se apresente, professor. Leonardo, do Ministério do Trabalho. Primeiro, parabenizar o evento, especialmente ao Márcio, que é realmente é um guia também, um dos responsáveis pelo Sereste estar em Barbacena. Márcio, durante muitas reuniões sucessivas, algumas delas eu pude participar, né, Márcio? Há 2 décadas ele veio, é carismático. Não é igual o Lula, não é tanto igual o Lula, não, né? Sem mensalão, né? Veja bem, nesses 37 anos de Ministério do Trabalho, o Pazianotto, o ministro Pazianotto, falou uma coisa muito importante, que tem que envolver o governo, os trabalhadores e a sociedade. Sem isso não adianta, a gente não consegue resolver o problema. Agora, de fato, o governo tem feito muita coisa e
hoje tudo é tripartite, mas tripartite são as normas. Ah, vamos fazer norma disso, norma daquilo. As normas são tripartites, reúnem os trabalhadores, representantes dos empregadores e do governo, e formam-se as normas. A Vera, nesse vídeo que nós vimos, falou, e a diretora falou também na questão da mecanização. Sim, mas e aí? Vai acontecer o que aconteceu no sistema financeiro, que a informática entrou e perdeu os 300 mil postos de trabalho. Fechou os bingos, tá? Tem um outro problema, perdeu 80 mil postos de trabalho. A São José, eu tive a oportunidade de fiscalizar São José há tempos atrás, tinha 1.700 trabalhadores, hoje tem um que vai pagar a luz e só está ali para poder representar a empresa nas questões trabalhistas. Tinha 400 teares, tinha acidentes com os teares? Tinha. Aí veio os sudacomas, que substituíam cada um tear, substituía 30 trabalhadores. Então, só essa questão não resolve. Eu estava folheando esse livro aqui, interessantíssimo. A autora esqueceu, na página 60 e pouco, sobre a flexibilização da jornada. Domenico Messi, um sociólogo italiano, ela não leu, não deve ter lido, porque ela não incluiu na biografia ali, 6 horas. A enfermagem está aí com um problema que não passa, 6 horas de trabalho. Né? E ele fala do ócio criativo, que é um problema, vamos dizer assim, uma palavra pesada, ignorância, ou seja, falta de cultura da população mesmo, do trabalhador. O trabalhador não tem, nossos trabalhadores têm milhares de trabalhadores aí que há pouco tempo atrás estava se contratando lá para Recife, que é a região metropolitana, estava se contratando concurso para datiloscopista. Por quê? Para o Banco do Brasil liberar dinheiro para pequenos produtores, tem que ser na impressão digital. Enfim, a falta de cultura do nosso pessoal, isso é muito complexo, igual a senhora falou. Né? Eu gostei de uma coisa que a senhora falou, que me fez lembrar um fato. O que está debaixo do tapete, que não está aparecendo. Eu era professor da Faculdade de Medicina, Saúde Ocupacional. Aí, mas tem 2 anos que funciona um setor da Fundacentro, lá no Vilela, de saúde do trabalhador, mas como eu, como professor, não sei disso. Aí eu pedi os alunos para fazer um trabalho. Eles escolheram lá 50 trabalhadores, a ficha de 50 trabalhadores, apresentaram um trabalho belíssimo. Falei, gente, e cadê acetilcolinesterase? Ah, não, ninguém fez. Não tinha uma acetilcolinesterase para pesquisar agrotóxico. Então, o assunto é complexo, realmente tem que envolver a sociedade, tem que envolver o governo. Agora, eu acho que tem muito cacique para pouco índio. Tem muita gente que pegou na massa, mas que está atrás da mesa, nos computadores, só examinando planilhas, planejando metas, e tem pouca gente trabalhando. Márcio, dia 5 foi publicado minha aposentadoria depois de 37 anos. Então, Barbacena hoje não tem nenhum auditor fiscal do trabalho mais. Não, mas você vai vir com nós agora para chegar a aposentadoria. Bom, então acho que chegou. Trabalho voluntário agora, né? Obrigado por... Pois é. Há 12 anos a gente está lutando para melhorar o atendimento do Ministério do Trabalho. Aqui já só tinha um, agora já não tem mais nenhum. É uma coisa que a professora deixou de falar, que não há interesse dos governos ao longo do tempo, e isso vem acontecendo. O sucateamento do Ministério do Trabalho, que é uma ferramenta nossa, parceiro nosso, o sucateamento do Ministério do Trabalho. Ou seja, quando a gente fala, quando a senhora cita a questão dos partidos políticos, até 2 lá.
Por quê? Sabe por quê? Tem lá em todos os estatutos, você pode pegar todos os estatutos dos partidos políticos, em todo período de campanha eles têm lá nas suas plataformas a questão da educação, do meio ambiente, da mulher agora estão no foco, mulher lá, né? Mas os escravocratas da atualidade, os exploradores dos trabalhadores são senadores, deputados federais, né, ministros, já sabe disso. E não há interesse nenhum desse grupo que está lá mandando desde a colonização que o Ministério do Trabalho atue como necessita atuar. Que a saúde, o foco, saúde do trabalhador, tenha uma atuação conforme tem que ter. Porque a hora que Lícia, famosa Lícia, essa menina aí, eu vou falar o que eu presenciei aqui. Nós, né, Terezinha? Essa estava em Carandaí, exemplo, nós estávamos em Carandaí, fazendo um trabalho com os agricultores, um projeto, usamos a isca da doação do equipamento de proteção para dar continuidade ao trabalho. Ela foi recebeu por telefone, você está aposentado. Essa aqui. Nossa amiga, madrinha, que nos ajudou a construir o Fórum Permanente de Saúde do Trabalhador, o FOPEREST, que dele trouxe o Celeste para cá, uma articulação que está sendo falada aqui, junto, associação de bairro, as comunidades rurais, sindicatos, entendeu? Foi essa articulação que nós construímos e trouxe o Celeste para cá. Nossa madrinha, Maria Isabel da Cal, que hoje está lá na Bahia, mandaram um recado para ela, se ela não tinha dó, medo de perder a família. Né? A gente estava, eu não regulo bem na cabeça, acompanhando ela numa fiscalização na região da Lagoa Dourada, onde os grandes que mandam lá são os donos das metalúrgicas, da siderúrgica e da mineração, na questão do plantio de eucalipto, exploração de trabalho infantil na carvoaria. Então mandaram um recadinho para ela. E aí, como ela não tem medo até hoje, porque não tem, nossa madrinha Maria Isabel da Cal, né, Terezinha? Não tem, eles foram podando as condições de trabalho da nossa professora Isabel da Cal. O carro quebrava, fazia requisição para vir a peça, aquilo não vinha, e aí foi tirar um auditor, essa coisa tudo assim. Não há interesse. E aí, ó, eu vou dizer uma coisa aqui. A academia pode nos ajudar muito, desde que saia de trás da mesa, como diz o doutor Leonardo, e vá para o campo, pode nos ajudar muito. E eu não estou falando só na zona rural, não, estava falando com a Terezinha, e eu ainda não vi essa pesquisa aqui na nossa região, com os trabalhadores do comércio. Faz uma pesquisa para ver quantos estão tomando diazepam aí, que vocês vão ver. Tá? Faz uma pesquisa aí.